Olá, tudo bem? Na aula passada, nós falamos sobre o profeta Ageu. Deus usou tremendamente esse profeta para falar ao povo de Israel sobre o que Deus queria daquele povo. E o povo de Israel tinha acabado de sair da Babilônia e eles estavam preocupados em reformar as suas casas, enquanto o templo do Senhor estava destruído. E Deus queria mostrar àquele povo que primeiro tinha que buscar ao Senhor, primeiro eram as coisas do Senhor e as demais Deus ia ajudar o povo a construir. Então o povo primeiro precisava se voltar para o templo, para as coisas do Senhor e não para si próprio. E o profeta Zacarias, que é o profeta que nós vamos falar hoje. Nós estamos já nos finais dos profetas menores. Então hoje nós falaremos sobre o profeta Zacarias. Zacarias também profetizou ao povo sobre as promessas de Deus, que Deus tinha promessas maravilhosas para aquele povo. E disse que Deus ia reconstruir o templo. Deus usou o profeta Zacarias lá no capítulo 1, versículo 16, para dizer isso, que Deus tinha prometido que ia ajudar aquele povo a reconstruir as suas casas e o templo do Senhor. E Deus usou também a vida do governador para fazer com que o povo se voltasse a Deus e buscasse ao Senhor depois que o templo fosse reconstruído. E o que nós aprendemos com este profeta? Nós aprendemos com a vida de Zacarias que Deus é um Deus de promessa. Nós vamos ver em toda a Bíblia que Deus tem várias promessas para cada homem e mulher de Deus. E uma pessoa que nós conhecemos muito bem, que Deus fez muitas promessas, foi este homem. Sabe qual é o nome dele? Abraão. Deus falou com Abraão. Deus deu uma promessa a Abraão. Falou que ele seria pai de multidões, contanto que mudou o nome desse homem. E falou que através da vida desse homem, muitas pessoas importantes nasceriam. Olha que maravilhoso! E Deus falou com Abraão. Deus disse para Abraão para que ele saísse de sua tenda e olhasse para o céu, olhasse as estrelas e tentasse contar as estrelas que estavam no céu. Eu nunca consegui contar as estrelas. Eu acho que ninguém consegue. Sabe por quê? Porque ela é numerosa. E era assim a promessa que Deus tinha para a vida desse homem. Como Deus também teve a promessa para a vida do filho de Abraão, que era Isaque. Isaque, ele também teve promessas de Deus. E assim, todos os outros também tiveram promessas do Senhor. E Deus, hoje, também tem promessas para mim e para você. Para que essas promessas do Senhor possam se cumprir na nossa vida, nós primeiros temos que obedecer ao Senhor, temos que ser obediente ao Senhor, buscar a sua palavra, ler a palavra do Senhor todos os dias para saber se tudo aquilo que eu estou fazendo está agradando ao Senhor ou está desagradando o coração do nosso Deus. Então, todos os dias, Deus tem promessas para nós.
Isso cabe a nós buscar ao Senhor para saber quais são essas promessas. Às vezes a gente busca ao Senhor pedindo coisas tão pequenas e Deus tem coisas grandes e maravilhosas para nos dar. Por isso, não deixe de buscar ao Senhor, não deixe de orar a Deus para saber qual é a promessa que Deus tem para a sua vida. Porque Deus nos ama, Ele nos ama infinitamente mais do que nós pensamos. Mas primeiro precisamos buscar ao Senhor. A palavra de Deus fala que primeiro nós temos que buscar ao Senhor e as demais coisas o próprio Senhor vai acrescentar na nossa vida. Se nós fazemos algo de errado, nós temos que aprender a pedir perdão, a nos arrepender de todos os nossos pecados, para que essas promessas do Senhor possam se cumprir na nossa vida, como se cumpriu na vida de Abraão, como se cumpriu na vida do povo de Israel, através desses profetas. E na aula que vem, nós vamos falar sobre o último profeta dos profetas menores, que será Malaquias. Então nós vimos todos esses profetas sendo levantados por Deus para falar ao povo sobre arrependimento, sobre perdão, sobre obediência. E nós vamos falar na última aula o porquê que Malaquias ele fecha falando ao povo também sobre arrependimento. Então vamos orar. Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nós possamos ser obedientes, Senhor Deus, e crer nas Tuas promessas. Obrigado em nome do Senhor Jesus. Até a próxima aula.